pessoal, beleza? Vamos falar um pouco hoje sobre as hipóteses evolucionistas. Tem algumas perguntas que regem o nosso planeta já há muito tempo. De onde viemos, por que estamos aqui, qual o propósito de nossa existência e depois para onde iremos. Essas perguntas, elas existem diversos tipos de respostas, mas existem dois grupos que respondem elas de maneira bem antagônicas e já há algum tempo eles vêm disputando esse mercado aí de quem tem as melhores respostas para essas perguntas. De um lado nós temos o grupo dos evolucionistas, e de outro lado o grupo dos criacionistas. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho do início dessas explicações dentro de uma visão evolucionista. Um dos primeiros grandes nomes a defender ou falar sobre evolucionismo, e é bem debatido aí dentro das universidades, é o nome de Lamarck. Lamarck e as ideias dele ficaram conhecidas como lamarckismo. Dentro das ideias de Lamarck, as principais que nós temos é a questão do uso e do desuso. Então, para ele, um órgão, quanto mais ele era usado, mais ele se desenvolvia. E os órgãos que não eram utilizados, eles tendiam a atrofiar e vir a desaparecer. Por isso que se fala muito de questões de órgãos vestigiais, né, de um ancestral para o seu descendente na escala geológica. Mas outras ideias que ele falava, ele dizia o seguinte: mudanças ambientais origem então novas necessidades que implicavam em novos comportamentos. Esses novos comportamentos acionavam modificações no organismo e essas modificações eram transmitidas para os seus descendentes. É como se você, o seu pai, ele fosse lá para a academia, malhasse e quando tivesse você, seu pai, sua mãe, quando tivesse você também nasceria já com um biotipo um pouco mais forte do que era o seu pai anteriormente. Então, ou seja, você adquiria as características do ambiente e essas características eram passadas para os seus descendentes. Então, Lamarck, resumidamente, era isso. Defendia a ideia do uso e desuso, e aqueles órgãos que eram aperfeiçoados com o tempo, por serem muito utilizados, eram transmitidos, de certa maneira, para os descendentes da sua linhagem. O problema é que muitas pessoas não concordavam com as ideias de Lamarck. Então, nessas ideias dele, resumidamente, nós tínhamos ali lei do uso e desuso, os órgãos mais usados se aprimorariam e os menos usados se atrofiariam. Os efeitos da atividade física, tipo a hipertrofia ou a paralisia, sobre a musculatura eram usados para provar essa lei. Então, essa era a ideia dele, usava esse tipo de coisa. E também ele defendia que essas características eram transmitidas para os seus descendentes. Então, resumindo o que eu falei de Lamarck, é isso: uso e desuso, lei da transmissão das características adquiridas. Como eu estava dizendo, tinham muitos que não concordavam com a ideia deles. E um dos principais questionadores era August Weismann, que foi um alemão, um biólogo alemão, e para comprovar que Lamarck estava errado, ele fez experimento com camundongos. Então ele pegou lá um camundongo, gerou seus primeiros descendentes, cortou a cauda do camundongo, gerou descendentes de novo, cortou a cauda, e ele fez isso durante 20 gerações. E o resultado sempre o mesmo: os camundongos continuavam a nascer com cauda. Então, para mostrar que a ideia de que a gente adquire as características do ambiente e passa para os nossos descendentes, isso não acontece. Um outro exemplo bem claro são aquelas tribos indígenas onde as mulheres colocam argolas no pescoço, e já acontece isso há dezenas, pelo menos, de gerações, se não centenas, e as meninas continuam nascendo com o pescoço normal e só aumentam o pescoço conforme os anos vão passando de sua vida e o acréscimo de argolas no pescoço. Depois de Lamarck surgiram as ideias aí, um grande historiador, faz parte de toda a ideia evolucionista, ou melhor, toda a ideia evolucionista atual
é inspirada nas ideias de Charles Darwin, a partir do momento que ele escreveu o livro A Origem das Espécies, né? Então aqui nós temos uma foto dele mais jovem, uma foto dele mais velho. Darwin, a bordo do navio, né, que ele fez uma expedição praticamente pelo mundo todo, ele queria pesquisar as diferenças que existiam entre os seres vivos. E por onde ele ia, ele fazia as suas anotações, que depois foram transcritas para esse livro. Resumidamente, né, nas ideias de Darwin, nem todos os indivíduos de uma população sobrevivem. Então, por isso que não aumenta o número de populações, mesmo que seja uma espécie bem adaptada ao meio, essa população ela não vai aumentar demais, sempre vai ter um equilíbrio, a quantidade da população vai se manter sempre constante. Também, como os membros de uma comunidade não são idênticos, alguns vão ter características mais vantajosas. Então, quando surge alguma intempérie no ambiente, alguma modificação no ambiente, esses que são mais fortes, eles vão sobreviver. Daí vem a ideia da seleção natural. Modificações no ambiente permitem que apenas os mais fortes sobrevivam. Os descendentes, então, herdariam as características que foram vantajosas. Então, aquelas características, por exemplo, o pescoço da girafa ser mais comprido, então tinha girafas de pescoço mais curto e girafas de pescoço mais comprido. Devido a modificações que tiveram no ambiente ali na região das savanas, secas, por exemplo, apenas as girafas de pescoço maior conseguiam o alimento nas copas das árvores. Consequentemente, as de pescoço menor morriam e a cada geração esse número de pescoços menores diminuía. Consequentemente, hoje nós temos apenas as girafas que possuem pescoços mais compridos. As conclusões que ele teve nas suas expedições se resumem nessas 4 proposições. A primeira, em condições ideais, a população de uma espécie tende a aumentar rapidamente. Essa característica é conhecida então como potencial biótico. Se tiver condições, a quantidade de animais naquela região tende a aumentar. Segunda proposição, o tamanho da população ele vai permanecer constante devido à existência de alguns fatores limitantes, a quantidade de alimento disponível no ambiente, a ação de predadores, a ação de parasitas, doenças que surgem. Então, todas essas coisas elas vão atuar naquela região para que as populações existentes ali continuem sempre tendo as mesmas proporções, para que não haja um desequilíbrio no meio. Então, isso é chamado de resistência do meio. Terceira proposição. Os indivíduos de uma população não são idênticos entre si. Daí vem aquela questão assim, quando acontece uma calamidade, alguma intempérie modifica o ambiente, dependendo de qual é a característica, apenas alguns vão sobreviver. E aí a gente chega à 4ª proposição e última. Apenas aqueles que sobrevivem vão ser capazes de gerar descendentes. Daí vem a sobrevivência do mais forte, ou seja, a passagem das características do mais forte para os seus descendentes. Essas proposições, escritas por Darwin, então, deram como se fosse um pontapé inicial para toda a ideia evolucionista que nós temos hoje. Então, hoje nós já temos o neodarwinismo, né? Então, muitas coisas já mudaram, precisaram ser acrescentadas novas teorias a respeito de algumas coisas que Darwin sequer escreveu sobre elas. Sobre essas novas teorias, nós vamos falar na próxima aula. Um abraço, faça a atividade aí que eu deixei separado para vocês e até a próxima. Valeu!